Olá, sou a Elkiane do Performe e hoje trago para você a importância de se estudar o edital. Essa fase você não pode pular. Domine seu edital, conheça todos os pontos. Esta é uma etapa essencial que vai dar um norte em seus estudos. Este vídeo serve para todas, serve para as novatas. Aqui eu falo novatas porque eu também já fui novatas, viu meninas? Todos nós aqui já fomos. E sei que tem algumas que estão iniciando em seus estudos. E serve também para quem já está nessa jornada. Porque se você está nessa jornada linda, que é para estudar para concurso público e ainda não estudou o edital, a hora é agora. E se você está começando seus estudos, já comece da maneira certa e não perca seu tempo com estudos desordenados. Mas afinal, o que é edital? Todas já sabem o que é edital? Se você já sabe, ótimo. E se você ainda não sabe, eu vou resumir para você. Entenda edital como a regra do jogo. Todo jogo tem suas regras. E para você que pretende ganhar o jogo, vai precisar não só conhecer, mas dominar todas essas regras. O edital é publicado nas páginas oficiais do órgão que você pretende fazer parte. Então fique sempre atenta para essa publicação. Os cursinhos são ótimos em alertar quanto da publicação dos editais, mas não deixe a cargo de terceiro. Lembre-se que já falamos em nossos vídeos anteriores sobre a autorresponsabilidade. Então esteja atenta para a publicação do edital que você está esperando. Acesse o órgão com regularidade. Acesse a página do órgão com regularidade. Aqui cabe também estar numa comunidade. Ajuda muito fazer parte de uma comunidade. E vamos ter a nossa própria comunidade, a comunidade das meninas do Performe. Vamos organizar nossa comunidade para trocarmos informações importantes. E voltando a falar do edital, é nele que estão escritas as regras, todos os detalhes que irão reger o seu concurso. E mais uma vez, ainda que eu vá parecer repetitiva, eu prefiro ser repetitiva porque eu quero que isso fique impregnado em vocês. Então vou repetir quantas vezes forem necessárias. É essencial saber todos os detalhes do seu edital. Mas daí você pode me perguntar, quem já viu o vídeo da minha história pode ficar encabulada. Ela já estudou com muita antecedência de sair o edital e também já estudou somente depois de ter saído o edital. E foi isso mesmo. Para os 3 primeiros concursos que eu fiz, meus estudos começaram quase 2 anos antes de sair o edital. Mas certo que foi ali entre 1 ano e meio, bem aproximado. E para o 4º concurso, eu só iniciei os estudos após a publicação do edital. Então eu tenho experiência para falar das duas maneiras. Tenho conhecimento de causa, vivi exatamente as duas formas de se iniciar os estudos. E nada melhor do que falar daquilo que você tem experiência. Assim a gente evita de ficar apenas repetindo o que todo mundo fala, sem ter conhecimento de causa. E por ter essas experiências que digo que a melhor opção, que a melhor decisão é começar seus estudos com bastante antecedência da data da publicação do edital. Bem, dito isso, primeiro eu vou falar sobre estudar antes da publicação do edital. Mas você pode me perguntar, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho edital? Se eu não tenho as regras do jogo? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente dá um jeito, não é mesmo? E nesse caso, nós vamos buscar o edital do concurso anterior. O último edital publicado com as regras do concurso que você quer fazer. Existe uma grande similaridade entre os editais para o mesmo concurso. Sim, existirão diferenças, mas na sua grande maioria, o conteúdo programático irá se manter. E o que for alterado ou acrescido, você terá tempo para se preparar quando o edital for publicado. E é assim que você vai começar seus estudos, baseada no edital do concurso anterior. Acredite que isso, ao invés do que muitos pensam, não é perda de tempo, e sim um ganho de tempo e produtividade. Porque eu disse há pouco, apesar de não haver igualdade, existe sim uma grande similaridade entre os editais para o mesmo concurso.
grande parte do conteúdo programático será mantido e você já terá estudado grande parte desse conteúdo quando o seu edital for publicado. Tá, mas e agora? Agora que você já tem um edital do concurso anterior, como escolher o que estudar? Quando estudamos para um concurso, descobrimos que existem aquelas matérias que caem na maioria dos concursos. E essa é uma forma bem bacana de se começar. Não vamos ficar floreando demais nosso estudo. Ficar complicando demais as coisas pode te levar a perder muito tempo. E não queremos isso, não é mesmo? Então comece pelo que é básico. Comece pelas matérias mais comuns à maioria dos concursos. Por exemplo, língua portuguesa, matemática, estatística. Acredite que não haverá muitas mudanças no conteúdo programático. E se houver, você já terá estudado grande parte desse conteúdo. E juntamente com as matérias básicas, selecione aquelas com maior peso dentro do seu concurso. Sim, existem matérias que possuem peso duplicado, triplicado. E olha só, no último concurso que eu fiz, tinha matérias essenciais que tinham peso 5. E essas matérias precisam ter atenção especial. E depois, aos poucos, vai acrescentando as demais matérias. Não se cobre já iniciar todas as matérias de uma única vez. Construa seu hábito de estudar degrau a degrau. E quando perceber, essa atividade será prazerosa e nos dias em que não puder estudar, naqueles dias em que você não puder cumprir o cronograma, você vai sentir falta dele. Eu sentia muita falta dos meus estudos. Nos dias em que eu não pude estudar, dava uma saudade. Isso porque o meu hábito já estava consolidado e todas vocês podem chegar nesse estado de sentir saudade de passar horas estudando. É muito gostoso aprender. Quanto mais aprendemos, mais queremos aprender e mais motivados ficamos. Isso é um fato. Agora vamos para mais uma etapa. Monte o seu cronograma. O ideal é montar seu cronograma com bastante antecedência da publicação do edital. Vá aos poucos criando o hábito de estudar. E se é muito penoso para você passar algumas horas estudando, inicialmente divida o tempo disponível e vá aos poucos se habituando. Nos 2 ou 3 primeiros dias, estude meia hora. Levante, ande, beba água, aproveite para ir ao banheiro. Depois volte e estude mais meia hora. E assim vai somando todas as horas diárias do seu cronograma. Não se preocupe se nos primeiros dias você não conseguir passar muitas horas estudando, pois um hábito novo será construído aos poucos. Está tudo bem. E em uma semana você já terá aumentado significativamente suas horas de estudos. E se ainda não tiver alcançado todas as horas do cronograma, não se cobre tanto, pois seu hábito de estudar ainda está em construção. Mas se você já conseguir ficar todas as horas, ou se já chegou bem próximo de completá-las, que maravilha! Persista para que seu novo hábito seja fortalecido. Imagine o quanto você já terá estudado antes mesmo de seu edital ser publicado. E quando isso acontecer, quando enfim ele for publicado, você não ficará tão afoita com tanta matéria para estudar. E com essa preocupação a menos, você terá maior tranquilidade e tempo para fazer as adequações necessárias em seu cronograma, ajustando e acrescentando aquelas matérias ou conteúdos que porventura sejam incluídos dentro do novo edital. Meninas, fiquem atentas às mudanças que podem ter acontecido nas legislações, por exemplo. É muito comum que vão sendo atualizadas e você deve sempre estudar com a legislação atualizada. Não cometa o erro de estudar legislação e entendimento jurisprudencial desatualizados. E agora, faça as provas dos concursos anteriores. Você já montou o seu edital? Já montou o seu cronograma? Já iniciou os estudos? Chegou o momento de intensificar. Uma coisa muito importante que não pode ficar de fora é a resolução de provas de concurso anteriores. Resolva muitas provas e cada uma delas mais de uma vez. É assim que você entenderá como o conteúdo é cobrado nas provas.
como as questões são formuladas e qual o tempo de resolução. E aos poucos você irá se familiarizando com as provas. E olha que bacana, muitos assuntos se repetem, muitas questões podem até mesmo ser muito parecidas. Quando eu fiz a prova para analista da Receita Federal, eu tive a impressão que já tinha visto e respondido muitas das questões. E na verdade eu já tinha mesmo, pois tinha feito e refeito tantas provas que a questão, apesar de não ser a mesma, foi formulada de maneira bem parecida e com o mesmo conteúdo programático. E meninas, é uma maravilha você olhar para uma questão e a resposta praticamente saltar aos seus olhos. Mas isso, é claro, só acontece com essa técnica de fazer e refazer as questões de provas anteriores. Adquira esse hábito, busque as provas anteriores, faça e refaça cada uma delas. Você só tem a ganhar. E meninas, seja amiga da banca examinadora, conheça a banca, saiba como ela cobra o conteúdo e como ela formula as questões. Cada banca tem a sua particularidade. O simples fato de não conhecer a banca pode separar você das aprovadas. Apesar do conteúdo programático ser o mesmo, o tipo de questão muda, a exigência dentro desse conteúdo também muda. Esteja sempre atenta a isso. Se a banca cobra redação, você já vai treinando com temas similares ao que ela geralmente cobra. E ao treinar, já vai se atentando ao tempo que você leva e o tempo que você terá na prova para executar essa etapa. E vai ajustando esse tempo. Busque aproximar o seu tempo ao tempo da prova. E mais uma dica: prática, prática e prática. O jogo é cada vez mais de gente grande. Estude, leia, revise o conteúdo e pratique fazendo muitas e muitas questões. Resolução de exercício nunca é demais. Faça o máximo que conseguir e vá aos poucos garantindo a sua vaga. Essa etapa não pode ficar de fora alguma do seu conteúdo de estudo. Muita gente boa acaba vacilando e deixando de cumprir essa etapa essencial. Não cometa esse erro. Reserve dentro do seu cronograma o tempo para a prática, para a resolução de muitas questões. Eu acabei de falar sobre como se organizar para o estudo antes da publicação do edital. Agora vou falar como se programar assim que o seu edital for publicado. Geralmente, o intervalo entre a publicação do edital e o dia da prova é bastante curto, entre 40 e 60 dias. Sendo assim, não é uma boa decisão começar as leituras e os exercícios apenas depois da divulgação, porque você terá pouco tempo para estar 100% apta a fazer sua prova. Eu vou confessar para vocês que eu vacilei muito no meu último concurso. Eu já estava há 8 anos no meu cargo anterior. Estava passando por uma fase complicada no meu casamento. Estava naquela fase difícil que eu vou chamar de pré-separação. Não sei se existe esse termo, mas está valendo. E nessa época, eu não estava me preparando para o concurso. E na semana seguinte da minha separação, veio o famoso edital. O meu edital foi publicado. Meninas, eu fiquei muito confusa. O que é que eu ia fazer? Na primeira semana do edital, eu não conseguia nem pensar em estudar para a prova. Não foi fácil. Mas eu não era a única que tinha problemas, então resolvi encarar de frente. E antes de falar de como estudar quando já publicado o edital, eu quero deixar claro que a estratégia de só estudar depois da publicação é uma péssima estratégia. E só funcionou porque eu já tinha adquirido muito conhecimento estudando para os 3 concursos anteriores. Então, meninas, com raras exceções, esse meu exemplo não deve ser seguido, principalmente por quem está começando. O ideal é estudar com segura antecedência da publicação do edital. Dito isso, vamos ao passo a passo que eu vou passar agora para vocês. Vamos lá? Leitura minuciosa de todo o edital. Eu sei que eu já disse isso, mas eu vou repetir. O edital contém as regras do concurso que você quer fazer. Conheça a fundo essas regras. Não se dê o luxo de apenas passar o olho no edital para saber quais as matérias serão cobradas.
Uma leitura prematura pode custar a sua aprovação. Então, leia e releia o edital quantas vezes forem necessárias. Grife, circule os pontos principais. Isso não é perda de tempo. É fundamental que você tenha clareza das disposições preliminares e finais. Não se permita ficar com dúvidas. Procure ajuda. Você pode contar com um colega que já tenha mais familiaridade em estudar o edital, ou um professor. Eles ajudarão você nas suas dúvidas. Só não fique com elas. Entenda todas as disposições. Agora, uma informação básica, mas de extrema importância. Se atente às informações como data e horário das provas, banca examinadora, salários, lotações, atribuições e exigências de cada vaga. E claro, leia com atenção sobre quais serão os conteúdos solicitados para cada disciplina. Nem tudo que caiu no concurso anterior pode estar no novo edital, e novos conteúdos podem ter sido incluídos. Então é bem provável que você precisará atualizar parte do seu material, seja para acrescentar ou retirar parte do conteúdo. E atenção aos pesos das matérias. Analise com cautela todo o conteúdo exigido, não deixe nada de fora. E talvez seja necessário revisar o cronograma anterior. Chegou o momento de avaliar quais disciplinas necessitam de mais atenção dentro do seu cronograma. E não tenha medo de alterá-lo. É normal termos de fazer adaptações. E acreditem, serão necessárias mais de uma. No decorrer do seu estudo, você saberá quando é hora de fazer as adaptações. As matérias costumam ter pesos diferentes e também o número de questões pode variar. E você só terá essa informação se estudar com cuidado o seu edital. E sabendo disso, sabendo o peso da matéria, a quantidade de questões que cada disciplina terá na prova, sabendo qual é o caderno de prova, qual a nota mínima por matéria e por caderno, você conseguirá direcionar de forma mais acertada a sua preparação. Priorize os estudos das disciplinas e tópicos com pesos mais elevados, com pesos mais relevantes e que farão mais diferença na sua pontuação geral. Mas não deixe as outras matérias de lado. Lembre-se, provavelmente haverá nota mínima por matéria e por bloco de provas. Do que adiantará você gabaritar as questões de maior peso e não fazer o mínimo necessário nas outras disciplinas? Faz sentido isso, gente? Faz sentido isso que eu acabei de falar? Fiquem atentas a tudo isso. É muita informação para um único edital, mas com o tempo você vai se familiarizando com esse assunto e as coisas vão se tornando mais fáceis de serem compreendidas. E mais uma vez, exercícios, exercícios e mais exercícios. Busque a maior quantidade de provas e simulados e reserve bastante tempo para essa atividade. Isso é mais que essencial para a sua preparação. Simule o ambiente aproximado do local da prova e seja fiel aos horários. Aqui é treinar mesmo a fazer a prova. Sinta-se no momento da prova. Observe o horário de início e fim para execução. Respeite esses horários. Se a prova terá duração de 4 horas, respeite essa duração. Faça as provas e simulados respeitando esse tempo. E depois, veja como se saiu. Ainda há tempo de corrigir seu cronograma e adequá-lo para ajustar o estudo, considerando as disciplinas que você percebeu que precisa dar mais atenção. Se a prova real está marcada para as 8 horas da manhã, durma mais cedo na noite anterior, descanse o necessário, pois isso fará muita diferença na hora da sua prova. Simule exatamente o que fará no dia anterior da sua prova. Acorde no horário programado, se arrume e vai fazer a simulação da prova. Se a prova terá duração de 4 horas, coloque um cronômetro para não exceder o tempo. Não ultrapasse o tempo da prova. A única pessoa que estará enganando é você mesma. Será que isso vale a pena? Então não se engane. Encerre a execução assim que o tempo da prova acabar. Isso vai lhe ajudar a entender os processos e descobrir como você funciona diante da pressão. Esse treino não é perda de tempo. Isso fará muita diferença no dia da prova e pode garantir a sua vaga. Vale a pena repetir o treino muitas vezes.
até você se sentir confortável para realizar a prova. E olha o que bacana que eu aprendi nesses anos de vivência. Não só durante o estudo para concurso, mas até mesmo antes e depois dessa minha trajetória. O nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Eu estudei muito sobre isso e agora estou em estudo mais aprofundado na pós em neurociência, onde o estudo, os casos apresentados, possui comprovação científica. E onde eu quero chegar com essa frase? O nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Vocês podem também visualizar todas as etapas da prova, desde o dormir até a execução final. Visualize todas essas etapas, mentalize com calma tudo o que fará antes e durante a execução da prova. Imagine-se no local da prova, veja os outros candidatos, veja os examinadores, receba a prova, abra seu caderno de prova, visualize as questões, veja-se executando a prova, respeitando as regras, transcrevendo as respostas no gabarito, assinando, finalizando a prova dentro do tempo previsto. Veja e sinta todas as emoções. Vivencie o momento como se ele estivesse realmente acontecendo. Isso fará com que o seu cérebro se acostume com esse momento. E pode ter certeza, fará muita diferença no momento real da execução da sua prova. O seu cérebro saberá com antecedência o que será feito e executará com mais naturalidade, pois essas atividades já farão parte do repertório dele, já farão parte da sua rotina. E tudo que faz parte da rotina, você executará naturalmente. Essa prática ajudará você a eliminar o nervosismo na hora da prova. Se dê esse presente e não pense que é bobagem. Funciona e é comprovado cientificamente que o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Então, meninas, se presenteiem com essa técnica. Faça várias vezes. 1 a 2 vezes não serão suficientes. A repetição é essencial para que a atividade entre no seu repertório de atividades comuns para o seu cérebro. Então, repita várias vezes. Vivencie em sua imaginação todas as ações que fará para a execução da sua prova e coloque emoção. Nós tendemos a memorizar aquilo que vivenciamos com emoção. Essa prática vem somar a seus estudos e vai elevar sua performance na execução da sua prova. Atenção especial para a revisão. Entenda que a revisão deve fazer parte do seu cronograma desde o início dos seus estudos. Não deixe essa prática de fora e nem somente para a última hora. Mas depois de lançado o edital, você deve dar atenção especial a essa prática. Aqui você perceberá quais os ajustes finais a serem feitos, quais as matérias precisam de um cuidado especial, quais as matérias precisam de um cuidado especial. Nessa reta final, as revisões serão primordiais para entender o que ainda está faltando na sua preparação. E você ainda tem tempo para refazer ajustes e preencher as possíveis lacunas de aprendizado. E para ajudar a saber o que precisa ser revisado, preste atenção nos erros que cometeu na execução dos exercícios dos simulados e provas anteriores. Esse é um excelente indicativo para os ajustes que devem ser feitos. E agora, descanso. Longas jornadas de estudo requerem descanso para o corpo e para a mente. Esses momentos são essenciais para melhorar seu rendimento, tanto nos estudos quanto no momento da prova. No decorrer da sua jornada, é natural ir descobrindo qual é o seu limite. Quando o corpo começa a reclamar, a mente fica cansada e começa a perder qualidade no estudo. Aprenda a respeitar o seu corpo, aprenda a respeitar o seu cérebro. O excesso de estudo leva à diminuição da concentração, ocasionando a queda da produtividade. E se você vem se preparando com afinco antes mesmo da publicação do edital, não há necessidade de se desesperar nos dias finais, nos dias que se antecede a sua prova. Então não há necessidade de aumentar as horas de estudo. Mantenha o ritmo e não vire a noite estudando. Prematuramente você pode acreditar que isso é um ganho, mas acredite, essa prática vai te levar à exaustão, levando à perda da qualidade do estudo e, consequentemente, numa menor capacidade de memorização e concentração.
E essas são essenciais na hora da prova. E o preço será cobrado, e ele é alto. Lembre-se, para garantir a sua vaga, você precisa muito mais que horas de estudo, muito mais que saber toda a matéria. Se seu corpo e sua mente não forem respeitados, o seu resultado final poderá ser comprometido. Presenteie-se com o descanso necessário. Reserve a energia necessária para a realização da prova. Acredite, você vai precisar. E para finalizar, eu já falei isso, mas eu vou repetir, vou pecar pelo excesso. Não deixe para estudar faltando poucos dias do concurso. Não espere a publicação do edital para iniciar a sua jornada. Essa deve ser iniciada com bastante antecedência. Mantenha o foco e a determinação. Eu vou fazer um vídeo especial sobre esses assuntos, pois também são essenciais para o seu estudo. E não deixe de acompanhar todas as dicas incríveis que farão a diferença em seus rendimentos e que se encontrarão disponíveis em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todas as semanas teremos vários conteúdos novos. Até mais e ótimos estudos!